Tudo bem, amigos? Nós vamos iniciar mais uma apresentação de um autor bastante importante na área do direito e também importante na área do pensamento político. Este autor se chama Carl Schmitt. Carl Schmitt é um autor bastante relevante. Ele será analisado com relação a 5 elementos. Como vocês podem notar, nós veremos a importância dele, as fases do seu pensamento, o contexto em que ele estava envolvido, a ideia principal desse autor, que é a ideia do decisionismo, com uma crítica ao pensamento liberal e ao liberalismo, e por último, a ideia de um pensamento de ordem concreta, que é o pensamento original deste autor. Em seguida e por último, faremos uma breve avaliação crítica desse autor e como ele tem estimulado e trazido inovações e debates na área do pensamento político e do pensamento jurídico. Inicialmente, quais são as principais obras desse autor? Vocês podem notar duas aqui, elas estão em alemão. A primeira é a Teologia Política e a outra é uma obra chamada A Ditadura, de 1928. Uma de 1922, outra de 1928, e há mais algumas que nós iremos citar durante a apresentação. Dentre elas, a obra chamada O Conceito de Político e o Nomos da Terra. Qual é o contexto em que esse autor ele aparece? A ideia de contexto é importante porque sem ela é impossível, não há como compreender com exatidão quem é esse autor. Esse autor ele tem origem alemã e ele surge em um contexto de conflito, de conflagração mundial, militar e armada na Europa, envolvendo seu país, a Alemanha, e outros países europeus. Vocês podem notar ao lado que existia uma corrida armamentista na Europa antecedendo a Primeira Guerra Mundial, que é a guerra que fez esse conflito entre os países envolvidos e que moldou grande parte do pensamento do autor. Essa corrida armamentista envolvia principalmente as potências da França, da Inglaterra, da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, que existia na época e não existe mais, da Rússia e da Itália e, por final, a presença dos Estados Unidos nesse movimento. Existia uma compreensão dos países aliados, da Inglaterra, da França e, posteriormente, dos Estados Unidos e da Rússia, de que a Alemanha tinha tendências e interesses expansionistas. Esse interesse e interesses expansionistas derivavam de algumas condições históricas da Alemanha. A Alemanha é um país que tem uma unificação tardia, há uma unificação que é posterior aos principais estados nacionais existentes na Europa. É uma potência colonial tardia, inclusive, porque não tinha grandes colônias no mundo que já tinham sido desenvolvidas principalmente pelo Império Espanhol, inglês, francês, português, dentre outros. E a Alemanha surge num período em que ela tenta se afirmar como uma nova potência, tanto no contexto europeu quanto no contexto mundial. E essa tendência à ampliação de poder no concerto de nações europeus e no concerto mundial implica numa desconfiança das grandes potências sobre as reais intenções da Alemanha e a sua tendência expansionista. A Alemanha não nega o seu interesse por aumentar a participação e a importância nesse país. Há conflitos territoriais latentes com os seus vizinhos e até tendências de buscar espaço junto ao leste e à própria Rússia, que se demonstravam regiões que estariam abertas, inclusive, a um aumento de participação territorial por parte da Alemanha. Nós vemos que este período de luta, de busca por uma participação maior da Alemanha, acarreta e ocasiona uma derrota do Império Alemão. O Reich Alemão é derrotado, como consequência encerra-se o Reich Alemão e se inicia um período de derrota em todos os níveis na Alemanha, tanto derrota econômica, quanto derrota militar, quanto derrota política e de muita, mas muita insegurança sobre os futuros que seriam dados às regiões, ao interesse da Alemanha e a sua participação futura nesse contexto europeu que ela buscava uma solução melhor. Em 1917, nós temos o início dessa derrocada, a derrota em 1918,
de uma forma muitas vezes até abrupta, porque em 1917, apesar de existirem elementos de uma possível derrota da Alemanha com a entrada dos Estados Unidos na guerra e algumas vitórias dos aliados que mudavam o perfil e a dinâmica da guerra, nós temos uma derrota abrupta em 1918 e um tratado que estabelece os elementos posteriores da vitória dos aliados. Este tratado, chamado Tratado de Versalhes, ele acarreta perdas em vários níveis para a Alemanha, principalmente, como podem notar aqui, perdas territoriais, tanto para a Polônia, quanto para a França, quanto para a Bélgica, e essas perdas, elas afetam o moral e a honra nacional da Alemanha. Nesse contexto, a perda implica, do ponto de vista mais geral para a Alemanha, um compromisso não só de perda imediata de territórios, mas um compromisso de longo prazo de pagamento de indenizações às potências vencedoras pela origem da guerra. Então, como nação derrotada, ela deveria pagar pelos prejuízos que ela causou. E se diga que, se olharmos esse fato isolado, pareceria até uma revanche dos países ocidentais, mas era uma tradição, inclusive, imposta às potências que estavam envolvidas muito antes do Tratado de Versalhes. Se nós formos ver a Guerra Franco-Prussiana de 1870, a França foi obrigada a pagar vultosas indenizações à Alemanha vencedora na Guerra Franco-Prussiana. No caso, na época, era a Prússia que existia e não exatamente a Alemanha. A Alemanha surge em 1870 com a derrota da França para a Alemanha e com a obrigação de pagar uma quantidade expressiva de recursos à Alemanha vitoriosa. Isso teria ocorrido antes, também na derrota de Napoleão, e, portanto, se inseria dentro de um contexto histórico de que o vencedor ele teria direito a indenizações pela derrota infringida à potência que estava em conflagração. Mas essas indenizações, elas provocam uma crise brutal na economia alemã. A Alemanha vai passar por um período terrível de desemprego, de inflação, um período em que a moeda passa a valer muito pouco para significar um valor realmente de compra. A crise ela atravessa boa parte da década de 20, gerando instabilidade econômica e instabilidade social com movimentos de radicalização, tanto à esquerda com o Partido Comunista Alemão, quanto à direita com diversos partidos de direita que combatem as políticas econômicas que visavam proceder o cumprimento do Tratado de Versalhes. Nesse contexto, o partido que no início da década de 20 era um partido desconhecido, que é o Partido Nacional Socialista, o Partido dos Nazistas, ele acaba tendo cada vez mais um respaldo popular com um discurso anti-Versalhes, um discurso anti os governos que acarretaram, no ponto de vista desse partido, acarretaram a derrota da Alemanha, que estava numa posição, inclusive, militarmente muito favorável no início da guerra, e que estabelece um discurso bastante inflamado contra os inimigos internos da Alemanha. Na frente dessa disputa de poder, num momento de crise, nós encontramos a figura carismática e bastante agressiva, muito radical, do jovem cabo Adolf Hitler, que consegue unir boa parte da extrema-direita alemã em torno de sua figura, em disputas internas, mas conseguindo essa união. Une boa parte dos trabalhadores alemães, não só dos desocupados, empregados, mas também dos altos funcionários, burocratas, tanto do setor da universidade quanto do setor burocrático. É emblemático que os estudantes alemães elegem o Führungsprinzip, que é o princípio do Führer, já na sua Assembleia Nacional de Estudantes, muito antes da tomada do poder pelos nazistas, que reflete que existia já uma capilarização dos nazistas no seio da sociedade alemã antes da tomada ao poder pela via eleitoral. Nesse contexto em que há
uma disputa radical na sociedade alemã entre os comunistas que avançavam do ponto de vista eleitoral, os nazistas que avançavam pelo lado da direita com um discurso superior às classes sociais, de disputa de classes sociais, e os sociais-democratas no poder e que tinham uma participação expressiva em vários setores da sociedade alemã, surge nessa disputa uma discussão, uma plataforma política pelos nazistas de uma mudança da sociedade alemã que uniria todos os alemães. Enquanto os partidários de esquerda dividiam a Alemanha em classes sociais antagônicas, os nazistas surgem com um discurso homogêneo, proto-fascista, e que depois se demonstra um novo tipo de fascismo bastante peculiar, que é o fascismo ao estilo nazista, que é a ideia de que a Alemanha ela não está dividida entre si, que a Alemanha deve se unir e, portanto, ela precisa de um partido e de um líder. Este líder seria o jovem Adolf Hitler. Bem, o livro que é marcante dentro dessa concepção é esse livro, Der Begriff des Politischen, ou seja, o conceito de político. O conceito de político embasa de uma forma bastante sofisticada diversos elementos que existiam na teoria política alemã no momento, mas de uma forma muito superior ao que havia sendo apresentado e que irá moldar grande parte dessas visões. A base do pensamento de Carl Schmitt é a ideia de decisionismo, ou seja, a ideia de que a vontade política ela norteia o conjunto dos demais elementos da sociedade. Vejamos algumas ideias fundamentais para ele. Primeiro, o conceito de soberania. Soberania, para este autor, é aquela ideia em que em toda outra ordem, ou seja, a ordem legal, por exemplo, se funda em uma decisão e não numa norma. Toda ordem, vejamos a precisão e importância dessa ideia, toda ordem se funda em uma decisão e não em normas abstratas. Muitos dos juristas modernos fundavam o sistema jurídico, tal como Hans Kelsen, em uma norma fundamental, uma norma que estabeleceria o topo da pirâmide normativa e que, digamos, faria a junção de todos os elementos sociais nesse ápice, que em suma seria a própria ideia de Constituição. Para Carl Schmitt, essa ideia de norma esconde a verdadeira base do fundamento da sociedade, que é a ideia de decisão política. Quem seria o soberano dentro da ideia de soberania? Soberano é aquele que decide em uma situação de exceção, ou seja, soberano é aquele que, em um momento de conflito, havendo visões contraditórias, disputa de poder, decide, toma decisão. Não é aquele que dentro de um procedimento normativo tem competências para decidir. Não, é aquele que na prática, com eficiência, com efetividade, produz a decisão que resolve o conflito. Essa ideia não é uma ideia absolutamente única e original por parte de Carl Schmitt, é uma ideia que advém da tradição, inclusive medieval, e remonta ao Império Romano, de que a autoridade e não a verdade faz a lei. Existia um grande conflito na teoria medieval, na teoria moderna, sobre essa luta entre a autoridade e a norma, entre normatividade e decisionismo. Carl Schmitt resgata essa ideia que era traduzida do brocardo latino auctoritas non veritas facit legem. A autoridade e não a lei é que faz a lei. Portanto, novamente nós temos aqui um elemento que demonstra a peculiaridade desse pensamento. Como nós vemos nesse quadro ao lado, as ideias de Carl Schmitt podem ser abordadas com 3 pilares fundamentais. Primeiro, a sua doutrina legal. A doutrina normativa dele é a ideia de que a decisão política é o fundamento da ordem legal. E ela é vazia de conteúdo normativo. O conteúdo normativo é consequência da decisão legal. Segundo, o aspecto ético. Há um conjunto de elementos que traduzem uma superioridade ética, pelo menos a partir desde Rousseau,
de que a deliberação coletiva, a deliberação comum em Assembleia Geral, produz uma decisão e uma norma com superioridade ética e moral. Se nós formos reunir um grupo de pessoas e deliberarmos em conjunto, o resultado dessa decisão é particularmente superior a se um dos membros do grupo decidisse por todos. É uma ideia de superioridade ética em decisões fruto de deliberação. Essa obviedade, que é traduzida na ideia de democracia, é rebatida com veemência por Carl Schmitt. Carl Schmitt tinha um desgosto profundo pela ideia de deliberação por meios parlamentares ou legislativos. E ele próprio dizia que, em uma situação de indecisão, não é possível que visões alternativas de mundo possam ser selecionadas por um debate racional por meio de um procedimento. Somente uma decisão pode, entre visões absolutamente antagônicas, fazer a seleção justa. E, por último, uma reação direta a uma tradição que adivinha desde a Revolução Francesa, de 1789, que é uma reação ao iluminismo. É uma reação romântica ao iluminismo. O romantismo é sempre visto com uma certa tendência à união entre o que é uma posição de busca de algo diferente, particularmente revolucionário. O romantismo sempre foi uma ideia adotada por revolucionários que buscavam utopias, ou sociedades que não existiam, ou soluções que não existem no mundo atual, e romanticamente a gente busca aquele estado de coisa. O romantismo de Carl Schmitt é um romantismo ao contrário, é um romantismo para conservar a sociedade existente, e não para revolucioná-la em uma estrutura diversa. É uma reação, portanto, ao iluminismo e ao racionalismo. É um romantismo com busca às tendências de emotivismo, ou seja, são as emoções, é a decisão, é a direção da sociedade que importam. Carl Schmitt terá algumas frases que são emblemáticas que cabem ser citadas. A primeira é que diz que a decisão é o oposto à discussão, ela torna a decisão medíocre. Por quê? Porque ela tenta alcançar o consenso entre visões antagônicas. Portanto, a decisão torna-se impura. Não é uma decisão pura de uma visão que pretende nortear o mundo, mas é uma decisão de consenso. Logo, a decisão para Carl Schmitt é justamente o oposto, o antagonismo à ideia de discussão. Essa concepção, ela é expressa também em uma análise bastante negativa do parlamento. O parlamento, para esse autor, aparece como a antecâmara gigante frente às oficinas e comitês governantes invisíveis. Ou seja, nós, ao invés de termos uma ligação direta com o poder ele acaba sendo absorvido por milhares de órgãos burocráticos e discussões intermináveis entre parlamentares. Outro elemento que é bastante chocante é a afirmação na teologia política do Carl Schmitt da ideia de ditadura. A ideia de ditadura, principalmente num país como o Brasil, que passou por um período de exceção, é sempre muito mal vista. Carl Schmitt vai defender justamente o inverso. A ideia de que a ditadura é algo positivo. E diz dessa forma, ou seja, a ditadura certamente é antiliberal, mas não necessariamente antidemocrática. É algo que soa bastante forte aos ouvidos. Como que a ditadura pode ser algo democrático? E Carl Schmitt tenta unir essas duas ideias bastante distintas. Ditadura com democracia. Justamente ideias que para nós não fazem sentido. Ditadura e democracia são ideias antagônicas. Como une esse autor duas ideias absolutamente distintas, como nós veremos? Para ele são conceitos fundamentais ao político. A ideia de amigo e a ideia de inimigo. Freud, um Feind. O inimigo, vejam só a relevância desse elemento, não é um mero adversário, é alguém que nós temos o dever, muitas vezes, mas a possibilidade real de extermínio físico, de eliminação daqueles votos, de eliminação daquela voz, de eliminação
daquele grupo que se opõe ao poder. Em situações de conflitos, e vejamos que a Alemanha vivia uma situação de conflito extremo, o que dizia o autor? Em situações de conflito extremos, não podem ser decididos nem por uma norma geral, previamente determinada, nem por um juízo desinteressado e nem por um terceiro neutro. Um conflito entre partes antagônicas com visões de mundo diferentes não podem ser postos numa mesa para deliberação em busca de um consenso, porque estão em posições distintas. Então, dizia o autor que nessa situação, somente uma das partes pode decidir e não há possibilidade de encontrar uma solução de um terceiro neutro ou uma visão desinteressada, porque eles estão em conflito. Vejam que as ideias de Carl Schmitt são ideias bastante fortes. Aí, ele reacende aquela ideia latina, que está traduzindo um brocado latino, mas não é exatamente uma ideia unicamente latina, ela advém de toda a Idade Média, de que auctoritas non veritas facit levem. Ou seja, são as pessoas em uma situação de conflito, buscam na autoridade e não na racionalidade a solução para aquele conflito. Quem é um soberano? Soberano, voltando e reafirmando a ideia do autor, é aquele que, em uma situação de exceção, irá decidir. E irá decidir não por um procedimento racional, procedimental de deliberação, de discussão, mas ele irá impor a sua vontade entre aqueles que têm visões antagônicas. Carl Schmitt irá, nesse sentido, se colocar como um mentor, como um teórico dessa luta contra a República de Weimar, que é a república que surge na Alemanha de modelo parlamentarista e constitucional, substituindo o Reich alemão. E é uma luta não só contra aquele modelo parlamentarista, aquele modelo de discussões intermináveis entre partidos e combate, mas também uma luta contra o que eles chamavam os traidores da nação alemã, porque teriam conduzido em boa parte a destruição da Alemanha e a sua derrota na guerra. É uma luta também contra Genebra e contra as organizações surgidas depois da guerra, ou seja, a Liga das Nações, aquela união das nações vencedoras que impunham a sua vontade, e contra o Tratado de Versalhes, que é o tratado que impunha as perdas territoriais e as indenizações a serem pagas pela Alemanha. É uma luta contra o modelo constitucional alemão, mas também contra a nova ordem mundial surgida depois da Primeira Guerra e que impunha via Versalhes uma condição de inferioridade da Alemanha no concerto das nações europeias e mundiais. Ao mesmo tempo, é uma luta contra aquele modelo teórico de discussões que estavam estabelecidas em Weimar, mas também em Genebra, e na ideia dessa nova ordem mundial baseada na democracia e nas discussões e nos estados que têm uma posição igualitária. É uma obra muito relevante de Carl Schmitt que vale a pena ser citada, eu valeria até uma discussão um pouquinho maior, que é a obra Der Nomus der Erde, ou seja, o Nomus da Terra, a ordem concreta que surge da necessidade de um povo, de uma nação, de ter espaço físico territorial para se desenvolver. É uma obra que é muito citada no direito internacional e que mereceria uma análise muito crítica e contextualizada, e uma análise crítica, inclusive, dos seus pressupostos, conclusões, que são decorrentes da sua utilização. Creio que muitas vezes o uso dessa obra nas discussões de direito internacional são realizadas sem a devida apreciação da obra e do seu contexto. O que seria a democracia para Carl Schmitt? Nós vimos que Carl Schmitt não diferencia, não opõe a ditadura à democracia, que são ideias absolutamente distintas para nós. Como é que nós podemos unir essas ideias absolutamente antagônicas? E Carl Schmitt tenta unir dizendo o seguinte: Democracia als Identität von Regierenden und Regierten, ou seja, a democracia é
identidade entre governantes e governados. Bem, mas na democracia essa identidade entre a vontade dos governantes e governados se dá por eleições, escolha de representantes, um procedimento parlamentar de debates e resolução por meio de leis, um processo de controle e fiscalização do governante que impõe que ele possa ser retirado do poder e um conjunto de normas de controle, tais como separação dos poderes, eleições periódicas, partidos políticos que representam essas visões. Bem, essa identidade entre governantes e governados para Carl Schmitt é absolutamente diferente. E ele irá afirmar justamente isso ao dizer que a democracia pertence necessária e inicialmente à homogeneidade e segundo, à conversão e eliminação da heterogeneidade. Veja que a ideia de democracia que nós temos hoje é justamente a ideia de pluralismo e heterogeneidade. Uma pluralidade de partidos que representam visões parciais da sociedade, por isso partidos e não inteiros. Essas visões parciais debatem, cada um com o seu ponto de vista, cada um olhando o problema do seu ponto de vista, e daí surge uma solução que é a mais apropriada, porque de repente alguém não enxerga de um lado, o outro enxerga de outro, e no debate a melhor solução realiza-se, inclusive pela competição entre visões diferentes. Para Carl Schmitt, a força dessa apresentação se diz o seguinte: aonde está a democracia? Está na homogeneidade, na ausência de pluralismo, na ausência de heterogeneidade, na ausência de visões parciais. E mais do que isso, na eliminação dessas visões parciais. Há aqui uma transformação com a tradição geral que nós temos sobre a ideia de democracia. A ideia de democracia que advém desde Rousseau é a ideia de que um procedimento por via parlamentar leva a uma solução melhor. Para Carl Schmitt, a democracia é entendida com homogeneidade, ou seja, como o conjunto de costumes dados pelo povo, mas que alguém tem que determinar e verificar qual é esse conjunto de elementos, onde está essa homogeneidade. Alguém tem que olhar por detrás dessa multiplicidade de ações e de pessoas e de normas, de locais. Qual é a homogeneidade? A quem caberia fazer essa análise? E aí, a solução dada de forma bastante crítica é a ideia de que um líder deveria assim fazer. Aí, Carl Schmitt faz uma decisão muito clara e uma distinção entre quem são os amigos e quem são os inimigos. Os amigos, por horas, com certeza, serão aqueles que irão realizar os desígnios da homogeneidade. O conceito político terá 3 corolários muito importantes e que são significativos de serem verificados. E ele dirá: primeiro, der Begriff der Staates setzt den Begriff des Politischen voraus. O conceito de Estados está assentado posteriormente ao conceito do político. O conceito do político determina esse conceito. O Estado é entendido como uma unidade política de um povo. Ele é dado como a união dessa massa de pessoas que tem uma visão própria da sociedade. O que seria a lei? A lei, portanto, seria o resultado daquela vontade deste líder. A lei seria a própria vontade do Führer. E isso ele diz de forma bastante clara ao dizer que Gesetz ist Plan und Wille des Führer. A lei é a vontade e o interesse do Führer. Isso ele já fala em 1934, após a assunção ao poder, a chegada ao poder do Adolf Hitler. Bem, se a lei é o plano e a vontade do Führer, é ele que consegue verificar na homogeneidade da sociedade qual é o costume geral do povo. E, ao mesmo tempo, é ele que consegue, de modo clarividente, perceber quais são as heterogeneidades que estão surgindo e proceder à exclusão dos opostos, do inimigo, por assim dizer. Ele segue além nessa concepção ditatorial, de democracia como exclusão
da minoria e passa a defender uma luta que já estava estabelecida na tradição alemã, não só com Hitler, mas antes da tradição hitlerista. Nós temos todo um aspecto na tradição alemã de combate ao chamado espírito judeu na teoria do direito. O espírito judeu é questionado não só na política, nas finanças, na própria derrota da Alemanha para as nações aliadas, em que se apresenta o espírito judeu e os judeus, em particular, como responsáveis pela derrota, mas o espírito judeu estaria corrompendo a alma alemã e trazendo a degradação da nação alemã, e que importava na sua derrota, na sua posição de inferioridade, e, portanto, deveria ter uma luta direta ao espírito judeu. E uma síntese crítica que nós podemos realizar em relação a esse autor, Carl Schmitt, é de que muitas vezes nós vemos autores de diversas áreas do direito, principalmente direito constitucional ou teoria do direito, citarem Carl Schmitt com um descuido principal aos elementos fundamentais de sua teoria. E tentam traduzir aqueles elementos do pensamento de ordem concreta que emerge da sociedade, em que teria alguém que verificaria aqueles elementos, como aproveitáveis dentro de uma concepção democrática. Eu creio que nós deveríamos ter muito mais cuidado no uso desse autor, nós deveríamos realmente pensar antes de utilizá-lo com tanta eloquência e tanto entusiasmo. E existem tantos outros autores que são relevantes no pensamento jurídico que podem nos permitir verificar esse ponto de vista. Então, gostaria de agradecer a atenção e estimular o estudo desse autor e verificarmos ele em comparação a outros autores tão relevantes no pensamento constitucional e político e jurídico. Muito obrigado.